Olá, pessoal. Assim como prometido, nós tivemos um problema na hora da transmissão da live na segunda-feira. Então, eu vou disponibilizar. Nós fizemos a apresentação pelo Google Meet e agora eu vou disponibilizar a nossa quinta live com o título Padrão Respiratório nas aulas de Pilates. Então, durante essa aula, nós vamos passar por uma introdução. Vamos falar sobre os músculos envolvidos na respiração, destacar a participação do diafragma, que é o nosso protagonista do movimento respiratório, falar do quanto a respiração é importante para as vísceras. Eu vou passar por uma palpação simples do diafragma, até mesmo uma liberação que vocês podem usar com os alunos de vocês antes das aulas de Pilates. Nós vamos falar também da sinergia dos diafragmas, como que é o padrão respiratório recomendado nas aulas de Pilates e depois vamos falar sobre alguns exercícios respiratórios. Então, a respiração, ela é um processo fundamental para a manutenção da vida. E o objetivo primário da respiração é a hematose, ou seja, as trocas gasosas. Eu vou levar para dentro o oxigênio e vou expelir o gás carbônico. Pilates reforçava que a respiração é profundamente importante para a prática do método dele e que é o primeiro e o último ato da vida. E que quem praticasse Pilates e só aprendesse a respirar já estava muito bom. Falava, pelo menos tem que aprender a respirar melhor durante a prática do Pilates. A respiração, ela normalmente, na nossa respiração basal, ela é inconsciente. A gente não pensa para respirar. Nós temos um controle central do nosso processo respiratório, né? A gente tem um centro respiratório no bulbo. Então, a nossa inspiração no nosso dia a dia, sem pensar, ela é ativa. Então, eu preciso de contração de músculos para que eu consiga inspirar, inalar o ar. E a expiração no nosso dia a dia, ela é passiva. Então, eu não uso músculos para fazer a expiração. Através de uma retração elástica do pulmão, de uma das capacidades que o pulmão tem, que é a complacência pulmonar. Então, através dessa retração elástica, o ar é expelido. Então, eu inspiro utilizando a musculatura e expiro passivamente, sem usar a musculatura expiratória. No dia a dia, alguns movimentos que nós fazemos, a gente utiliza a musculatura expiratória. Então, como o espirro, né? Então, quando eu espirro, eu vou usar a musculatura expiratória, a expiração deixa de ser passiva. A tosse, gargalhadas, por exemplo, e durante o exercício físico. Então, à medida que vai aumentando a demanda de oxigênio, eu vou aumentando a minha frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pressão arterial, para conseguir levar oxigênio para todos os tecidos, as diferentes formas que nós temos de respiração celular. Uma das atividades, né, que utiliza a respiração como base é o método Pilates. Assim como o método Pilates, nós temos a yoga, o LPF, o RPG, né, que são técnicas que usam primariamente a respiração como base. Então, quando eu faço a inspiração, eu vou utilizar o diafragma. Então, o diafragma vai descer, ele vai aumentar o espaço da caixa torácica tridimensionalmente, desculpa a palavra,
Eu vou usar os intercostais externos para elevar as costelas. Eu vou usar os escalenos, que eu tenho o anterior, o médio e o posterior, para aumentar verticalmente, né, o espaço vertical da caixa torácica. O esternocleidomastoideo também faz esse movimento de aumentar verticalmente a caixa torácica, o espaço, né? E dos escalenos, tem autores que acreditam que os escalenos são músculos primários da respiração e outros músculos secundários. Já o esternocleido, ele é tido como um músculo secundário. Então, normalmente, quando a pessoa está com insuficiência respiratória ou não está com um padrão respiratório adequado, normalmente quando tem asma, que eu vejo a musculatura do esternocleido trabalhando para ajudar a aumentar o diâmetro da caixa torácica. Então, é onde a fúrcula external acaba descendo um pouquinho no ato inspiratório. Um músculo também que ajuda, né, a levantar as costelas e não está aqui descrito, né, na figura, é o peitoral menor. O peitoral menor, em inglês, ele é levantador das costelas, porque ele está inserido lá no processo coracoide da escápula e ele está inserido da terceira, quinta costela. Então, ele ajuda a levantar as costelas quando a sua inserção da escápula está fixa. Os intercostais internos puxam as costelas para baixo, na expiração. Então, o que acontece? Os intercostais externos puxam para cima, na ins, e os internos puxam para baixo, na ex. Por que tem essa nomenclatura que parece que não combina com inspiração e expiração? Porque os intercostais externos estão do lado de fora da costela e os intercostais internos estão do lado de dentro das costelas. Então, por isso que um puxa para cima e o outro puxa para baixo as costelas na expiração forçada. O transverso do abdômen também é um músculo que trabalha na expiração forçada, junto também com o oblíquo interno, que tem as fibras aqui da crista ilíaca em direção para dentro, né, do abdômen, o oblíquo externo, que tem as fibras para fora, e as fibras do oblíquo externo estão junto com as fibras do serrátil anterior, elas se sobrepõem. Então, o serrátil anterior também é um músculo expiratório, ele ajuda tanto na ins quanto na ex, ativa. E o reto do abdômen, que é a musculatura mais superficial aqui do abdômen. Isso nós falamos na vista anterior, agora nós vamos para a vista posterior. Então, na vista posterior, nós temos o serrátil posterior inferior, que puxam, olha a direção das fibras deles, ele puxa as escápulas, as costelas para baixo. E o serrátil posterior superior, que puxa as costelas para cima. Ainda aqui na vista posterior, eu consigo ver o transverso do abdômen inserido aqui na fáscia tóraco-lombar, fazendo aquela constrição do conteúdo abdominal. As fibras também do oblíquo interno também inserindo na fáscia tóraco-lombar e também o oblíquo externo. Destacando aqui o diafragma como o músculo mais importante, né, da respiração, é considerado diafragma qualquer membrana ou placa que divide duas cavidades ou duas partes da mesma cavidade. No caso do diafragma torácico, ele divide a cavidade, a caixa torácica do conteúdo abdominal. Então, esse músculo, né, ele tem um formato de cúpula
né? Ele está inserido em todas as costelas aqui, em todo o diâmetro das costelas, e ele vem seguindo aqui nessa parte external e vai inserir na coluna lombar. Então, ele insere de L1 até L3. Quando nós olhamos, né, o formato, né, do diafragma, nós vemos que ele tem um formato parecido com um guarda-chuva, né, um formato de cúpula, onde o lado direito é um pouco maior quando comparado ao lado esquerdo. E as fibras posteriores do diafragma, elas são maiores quando comparadas às anteriores. Acima, essa parte branca é o centro frênico ou centro tendíneo do diafragma. Então, as fibras vão contrair nessa direção, baixando o centro frênico e contrair excentricamente ou relaxar, subindo o centro frênico. Aqui atrás, né, na lombar, eu tenho os dois pilares do diafragma, o direito e o esquerdo, inseridos lá na coluna lombar. E eu tenho um ligamento, essa voltinha aqui, é um ligamento arqueado lateral e um ligamento arqueado medial. Então, eu tenho aqui o medial e aqui o lateral, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a importância desses ligamentos. Quando na respiração, quando eu respiro, eu movimento também as vísceras torácicas e abdominais. De que maneira que isso ocorre? Então, o pulmão, ele está apoiado no diafragma e ele está conectado com o diafragma através da pleura. Já o coração está apoiado no centro frênico, naquele centro tendinoso. E ele é envolvido pelo pericárdio, que também é uma membrana, assim como a pleura, e também está conectado com o diafragma. Já na parte abdominal, né, então o diafragma dividiu caixa torácica abaixo o abdômen. As vísceras abdominais, elas estão conectadas com o diafragma através do peritônio, né, que é uma membrana que vai envolver todas essas vísceras abdominais. Especialmente o estômago e o fígado, eles estão aderidos ao diafragma. E o diafragma, ele vai influenciar, então, todo o movimento visceral que tem que acontecer para um bom funcionamento dessas vísceras. O diafragma, ele é inervado pelo nervo frênico. Então, esse nervo frênico, eu tenho um direito e um esquerdo. Então, ele vai controlar a parte motora do diafragma, a parte sensorial, porque eu vou recebendo informações, né, o tempo todo ali de como eu vou regular a contração, né, a função desse músculo. E ele tem também fibras nervosas simpáticas do sistema nervoso autônomo, então que vão excitar, né, o diafragma. Então, se eu olhar aqui, ó, eu vou ter o coração e o pulmão apoiados aqui do lado de cima do diafragma, na cavidade torácica, e na cavidade abdominal eu vou ter especialmente o estômago do lado esquerdo e o fígado do lado direito também conectados e influenciando todo o movimento do conteúdo abdominal, das vísceras abdominais. Então, respirar adequadamente, respirar com consciência, pode auxiliar também nos órgãos tanto torácicos quanto abdominais. O diafragma, ele não tem uma fácil palpação, porque na parte posterior, como nós vimos anteriormente, ele é coberto por músculos. Então, eu não consigo chegar posteriormente ao diafragma. Mas anteriormente, se eu tocar essa região do processo xifoide um pouco abaixo nas costelas e entrar um pouquinho com o dedo, eu consigo fazer a palpação do diafragma e também a liberação.
eu posso ajudar o meu aluno, até ensinar, né, o meu aluno a fazer uma autoliberação. Então, ele vai palpar e vai massageando, entrando um pouquinho com os dedos, ele vai massageando essa região do diafragma e proporcionando aí estímulos para que ele possa trabalhar melhor durante as nossas aulas de Pilates. Então, aqui nessa região das costelas, na parte de dentro das costelas, eu tenho o diafragma e anteriormente eu tenho o transverso do abdômen. Então, esses dois músculos, eles conversam entre si, principalmente na expiração. Tem autores que relatam a contração do diafragma também na inspiração forçada, né? Quando você faz a respiração, na realidade não é forçada, é consciente. Quando você pensa no que você está fazendo. As conexões aqui do diafragma, né? Então aqui eu tenho uma vista inferior do diafragma, é como se eu cortasse o abdômen e estivesse olhando o diafragma de baixo. Então eu tenho aqui as fibras, né, musculares do diafragma. Olha que bacana, em quantas direções essas fibras estão. Eu tenho aqui 3 orifícios no diafragma, que é a veia cava, o esôfago e a aorta abdominal. Observem como a aorta, que é uma artéria super importante, né, que vai começar a distribuição aí do sangue arterial, como ela é mais protegida, ela está mais profunda quando comparada à veia, né, que está levando o sangue venoso. É uma das características das artérias ficarem mais profundas. Aqui o centro tendíneo, né, que é aquele centro frênico. Os pilares do diafragma inseridos de L1 até L3. Quando a gente pensa que é nesse pedacinho, né, da lombar que ele está inserido, eu não posso dizer que são só essas vértebras que são influenciadas pelo diafragma, porque o diafragma ele está inserido em todas nas costelas. Então, quando as costelas sobem e descem, as costelas não estão conectadas com a coluna torácica lá atrás, através das articulações costovertebrais. Então, com o movimento das costelas, eu consigo movimentar a minha região torácica, a região lombar e também a região cervical, porque nós falamos da musculatura, dos escalenos, do esternocleido, que está até o crânio. Então, olha como a respiração ela é muito conectada com todo o nosso corpo. E além dessa conexão que nós falamos da coluna vertebral e do crânio, ela tem uma conexão abaixo também, com a pelve, através do quadrado lombar, que está naquele ligamento arqueado lateral, e no ilho-psoas, que está no ligamento arqueado medial. Então, através do ilho-psoas, agora, nós ligamos o diafragma lá com o fêmur, né? Então, o ilho-psoas, ele sai das 5 vértebras lombares, de L1 até L5, passa por dentro da pelve e está inserido no trocânter menor do fêmur. Então, eu já conectei a respiração com todo o corpo. Na live que nós fizemos sobre o assoalho pélvico, que foi a nossa primeira live, nós falamos sobre as sinergias dos diafragmas, né? Sobre a ação sinérgica que um diafragma tem com o outro. Então, nós falamos do diafragma torácico, né? Que é esse diafragma que está envolvido com a respiração, que nós falamos agora, e eu tenho o diafragma pélvico, que é o assoalho pélvico. E esses dois músculos, eles conversam entre si durante o processo respiratório. Então, esse vídeo eu até mostrei na live do assoalho pélvico. Então, quando o diafragma sobe excentricamente, o assoalho pélvico sobe concentricamente. Aí, quando o diafragma desce concentricamente,
O assoalho pélvico desce excentricamente, eles vão conversando entre si. Quando a gente fala em diafragmas, eu não estou falando, não vou resumir somente ao diafragma pélvico e torácico. Nós temos mais dois diafragmas, que é o cervical e o craniano. E eles também estão conversando nesse movimento que a respiração causa nesses diafragmas. No método Pilates, nós temos uma orientação de como deve ser o padrão respiratório durante a prática do Pilates. Então, como que deve ser? A respiração deve ser tridimensional, mais inferior na caixa torácica. Eu não posso ter uma respiração muito superior, muito apical, que eu vou usar normalmente essa musculatura acessória. Então, a gente quer usar mais o diafragma mesmo, né? Então, nós vamos inspirar, pensando em expandir a caixa torácica tridimensionalmente, ou seja, látero-lateral, antero-posterior e crânio-caudal. Então, eu vou expandir, eu vou dar espaço para o ar entrar. Depois, eu vou soltar o ar, né? Eu vou expirar pela boca. Então, eu inspiro pelo nariz e solto o ar pela boca. De que maneira? Através de uma expiração forçada, consciente. Por que motivo? Para ativar a musculatura expiratória, que é a musculatura principalmente abdominal. Na respiração, nós vamos enfatizar a contração dos músculos profundos, ou seja, o assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico ele precisa de um comando de contração. Normalmente, ele precisa de um comando de contração. Para quê? Não para que crie uma contração rígida, é uma contração sutil, para que esse diafragma pélvico, o assoalho pélvico, fique conversando com os outros diafragmas durante o processo de inspiração e expiração. Então, é importante ensinar os alunos a terem esse comando, né? A trazerem a percepção para essa musculatura que muitas vezes é negligenciada. Um outro músculo profundo que é importante a gente ressaltar a contração são os multífidos, né? Então, aquela musculatura extensora da coluna que vai laçando os processos transversos, aquelas pontinhas da coluna. E essa musculatura ela é responsável pela manutenção da lordose lombar. Então, como que eu sei que essa musculatura vai estar contraída? Quando eu mantenho uma curvatura lombar. Seja ela uma lordose completa, com a pelve em alinhamento neutro, ou seja, uma posição compensatória, que nós vamos falar sobre isso em uma outra live, que é uma leve flexão na lombar, sem perder a curvatura. Na inspiração, a caixa torácica então vai se abrir para fora e para cima, sugerindo à coluna uma extensão por esse movimento que as costelas têm. E na expiração, a caixa torácica se fecha e vai para dentro e para baixo, sugerindo uma flexão da coluna. Então, eu posso usar esses movimentos a meu favor, por exemplo, quando eu tenho uma hipercifose torácica ou quando eu tenho uma retificação na coluna torácica. Estou focando na torácica, mas eu tenho outras possibilidades. Eu posso usar esse movimento que a coluna está sujeita com o processo respiratório para me ajudar nas aulas de Pilates. Ou até mesmo como um fator para dificultar o movimento. Então, por exemplo, fazer uma extensão de coluna soltando o ar e não inspirando. Então, eu coloquei uma dificuldade a mais no movimento. E respirar adequadamente durante as aulas de Pilates vai garantir uma melhor estabilização lombopélvica. O freno labial, né, que eu inspiro pelo nariz e solto o ar pela boca.
Algumas metodologias usam o freno labial, né, que é uma técnica respiratória que vai dificultar a expiração, então a saída do ar, eu vou diminuir o espaço para o ar sair e por isso eu vou ter que fazer mais força para o ar sair. Então, nós da Liberty Pilates, nós não utilizamos o freno em todo o tempo no Pilates. A gente utiliza o freno labial quando a pessoa não tem uma boa expiração, não tem um bom movimento das costelas, não tem uma boa contração abdominal, até ela aprender esse movimento. Tem pessoas que têm as costelas muito rígidas. Então, a hora que ela aprendeu esse movimento, que eu consegui liberando esse movimento da caixa torácica, a gente tira o freno. Ele vai continuar fazendo a expiração forçada, porém a necessidade do freno não existe mais, né? O freno ele pode causar uma tensão, né, nessa região cervical, na região também da articulação temporomandibular, né, essa articulação aqui da boca, e as pessoas podem às vezes sair até da aula de Pilates com dor no pescoço ou com dor na articulação por ficar fazendo freno o tempo inteiro nas aulas de Pilates. Então, é uma modificação que eu falo que é uma carta na manga. Você utiliza quando necessário. Não é uma regra, é uma exceção. Falando dos exercícios respiratórios. Então, um dos exercícios que a gente usa é a percepção, né, da expansão da caixa torácica. Então, o aluno em decúbito dorsal, sentado ou em pé, ele vai perceber, ele vai palpar as costelas, palpar o externo, palpar o abdômen e sentir como que é o processo, o padrão dele respiratório natural. Como que é que eu respiro naturalmente? Meu peito sobe muito, meu abdômen sobe muito, as minhas costelas quase não mexem. Então, é importante o aluno identificar e a gente ensinando para o aluno que essas costelas têm que se movimentar durante o movimento respiratório, na ins e na ex. Uma coisa que ajuda muito os alunos é o aluno tocar nas costelas do professor para sentir como que é esse movimento, né? Então, às vezes eu estou explicando a respiração e a pessoa não entendeu. Quando ela coloca a mão nas minhas costelas e vê o movimento que as costelas fazem durante a inspiração e expiração, ela entende, né? E normalmente melhora o padrão respiratório, né? Então, é importante a gente proporcionar para o aluno essa sensação, né, que vai melhorar com certeza a percepção e o padrão respiratório dele. Um outro exercício importante é que na expiração eu tenho que sentir uma contração leve da musculatura do transverso do abdômen. Então, como que eu vou sentir isso? Como que eu vou ensinar o meu aluno a sentir isso? Vai ter a pelve, aquela proeminência óssea que a gente chama de espinha ilíaca anterosuperior. Eu vou um pouquinho para dentro e para baixo com 2 dedos, eu vou chegar em uma fossa, ou seja, um lugar mais profundo. E nesse lugar, quando ele fizer a contração de assoalho pélvico e soltar o ar, ele tem que sentir a musculatura do transverso passando no sentido transverso. Então, ele vai sentir uma leve contração. Não é forte. Se ele estiver contraindo demais o abdômen, está errado, né? Se for uma musculatura que empurra o dedo para fora, provavelmente ele já vai estar contraindo o oblíquo externo. Então, é uma contração bem sutil. Nós acreditamos hoje que no Pilates a contração ela não pode ser exagerada, né? Então, se eu estou deitada fazendo só a respiração, eu não preciso de uma contração exagerada de abdômen. Eu vou só, essa musculatura vai só ligar.
E isso aumenta, né, a intensidade de acordo com a demanda do exercício. Ou seja, a intensidade da contração, quando eu estou em decúbito dorsal fazendo a respiração, ela é muito leve quando comparada, por exemplo, quando eu estou fazendo um agachamento com a barra nas costas, ou quando eu estou fazendo um exercício avançado de pilates, né? Se eu estivesse comparada com o long stretch, por exemplo, no reformer, que nós falamos na live anterior. Então, dependendo da demanda ambiental, é a intensidade que eu vou contrair o abdômen. Muitas vezes os alunos têm dificuldade de expandir lateral e posteriormente as costelas. Então, quando a gente posiciona o aluno em decúbito dorsal e coloca a pelve em alinhamento neutro, o que a gente vê normalmente é ele faz a lordose lombar e ele estende completamente a coluna. Ele estende a torácica também, ele não consegue controlar a lordose só lombar. E aí as costelas vão parar lá no teto. É difícil para ele segmentar a coluna, né? Então, uma forma que a gente tem de ir trabalhando essa musculatura posterior da respiração é inflexão. Então, quando eu estou em flexão, eu não vou deixar as costelas expandirem anteriormente, né? E aí vai sobrar a parte lateral e posterior para acontecer o movimento, né? Então, aqui nessa posição eu estou bloqueando e apoiada em cima da bola. Quando o aluno faz a respiração mais abdominal ou expandindo mais anteriormente a caixa torácica, ele sente o abdômen empurrando a bola. Então, ele consegue perceber o movimento que ele está fazendo melhor. Então, é interessante trabalhar com diferentes posicionamentos a respiração. Assim como na flexão, a flexão lateral, né, você colocar o aluno em inclinação lateral para trabalhar a respiração também é interessante, porque o lado que está embaixo, né, em cima da meia-lua, em cima do rolo, em cima da bola, ele vai estar bloqueado, eu não vou conseguir expandir muscularmente esse lado, mas eu vou conseguir expandir mais o lado que está em cima. E a gente pode até ajudar com as mãos as costelas a subirem e a descerem. Então, assim, normalmente, quando a gente toca os alunos, a gente sente, né, às vezes um lado expandindo melhor e o outro não. Então, eu posso optar por trabalhar essa respiração lateral. Um tipo de aluno que é interessante também para trabalhar essa respiração lateral é o aluno que tem escoliose. Então, eu consigo enfatizar mais essa musculatura, essa expansão de um lado quando comparado com o outro, quando o outro lado está bloqueado em flexão. Uma outra possibilidade que eu tenho é trabalhar em torção. Nesse movimento que nós temos aqui, é uma torção com extensão, mas eu também posso trabalhar a torção com flexão. Então, da mesma forma que eu fiz a torção com extensão, eu posso fazer a torção com flexão e ir trabalhando, né, as possibilidades aí de expansão da caixa torácica. A outra opção que nós temos é trabalhar a extensão da coluna, né? Trabalhar a respiração fazendo o movimento de extensão. E nessa opção é interessante eu trabalhar a extensão de coluna passiva, ou seja, fazer o movimento de extensão a favor da gravidade. Então aqui a gravidade vai me ajudar a fazer a extensão de coluna. Então é interessante trabalhar nessa posição também e fugir um pouco dos posicionamentos tradicionais, né? Criar possibilidades para que o aluno possa perceber, né, melhor como é o seu padrão respiratório. Hoje, depois de tantos anos, né, ensinando Pilates, eu procuro ser um pouco mais livre com essa questão da respiração. De que maneira? Eu
estimulo a pessoa a inspirar, respirar conscientemente, porém, eu tenho uma maior tolerância hoje para o padrão respiratório que o meu aluno chega. Então, o mais importante é que esse padrão ele seja fluente. Então, acabou de puxar, solta, acabou de soltar, puxa. E devagar, através dos exercícios, através de cada aula, praticando, né? E proporcionando essas possibilidades de diferentes posicionamentos, com certeza a gente vai modificando e melhorando o padrão respiratório dos nossos alunos. Então aqui fica o meu contato, né, pelo Instagram da Liberty Pilates Cursos, o meu pessoal, Facebook e o nosso canal no YouTube. Então, para quem gostou, deixe lá seu like, comece a seguir o nosso canal. Na semana que vem, mesmo com carnaval, às 8h30, nós estaremos aqui com a nossa live sobre os princípios essenciais, sobre o princípio de tudo, da contrologia, tá? Um grande abraço para vocês e muito obrigada por ter assistido até o final.